Um comentário também sobre a questão de ajuda aí no Trails of Cold Steel 2, e de novo não faz sentido. Um comentário, um sujeito dizendo assim, não, mas que você a pessoa eventualmente a família, né? Se você eventualmente a família, em relação a uma situação que eventualmente estava sendo lembrada, uma situação que não é do tempo atual do jogo, mas estava sendo lembrada de alguma forma, e fala assim, não, você família, não precisamos de razão para eventualmente ajudar a família, não, pera. Precisa de razão, porque se eventualmente essa ajuda, na verdade, gerar vários outros tipos de impedimento, precisa de razão, sim. Alguma ajuda que eventualmente gere vários outros tipos de prejuízo, só porque para as outras pessoas, eventualmente, elas não são família, não. Mesmo que elas não sejam, no caso, necessariamente família, em havendo a possibilidade de prejuízo grave, mesmo, inclusive, uma ajuda que possa gerar prejuízo, inclusive, aos próprios familiares. Vamos ajudar, vamos ajudar. Se você a família, nós ajudamos, não precisamos de razão. Mas se vocês não precisam de razão, aí tá, se esse argumento faz sentido, se eventualmente não se precisa de razão para ajudar as pessoas, inclusive, eventualmente, é uma ajuda que teria que eventualmente de prejudicar, eventualmente prejudicar até outras pessoas. Eu não concordo, né? Você eventualmente tem que se ajudar a família, tem que se ajudar a família com razão. Você tem que ter ali razão específica para ajudar, no caso, a qualquer pessoa que pertence à família. Ou seja, não precisa, você é família, então se você vier da minha família, nós não precisamos de razão para ajudar a família. Não, peraí. Uh, não há como concordar com isso. Não precisamos de razão para ajudar. Precisa, porque se eventualmente esse tipo de ajuda gerar algum tipo de prejuízo à pessoa, se na verdade atrapalhar, no caso, né? Não só a própria a pessoa que é considerada como família, né? Não precisamos de razão, não precisamos de razão para ajudar a família, mas peraí, se eventualmente esse tipo de ajuda que a pessoa acha que está ajudando, no final acabar atrapalhando, não, isso tem que ser questionado, precisa de razão, porque a razão é que vai nortear se essa ajuda está atrapalhando e vai gerar mais malefício do que benefício, então não, precisa de razão sim, precisa de razão para eventualmente ajudar, no caso alguém da família, porque há a possibilidade que essa ajuda, na verdade, gere malefício, então você precisa de uma razão norteadora antes, né? Não precisa. Então, continuando, justamente, você não sabe se eventualmente a ajuda que eventualmente para ajudar qualquer pessoa da família possa eventualmente gerar algum tipo de prejuízo, no caso, a própria pessoa que você está tentando ajudar. Então, vou ajudar não precisa de razão, precisa, porque uh, essa ajuda que eventualmente está se dando pode eventualmente acabar lesando outros pontos e eventualmente acabar causando malefícios tanto para a pessoa ajudada como para outras pessoas, eventualmente, outros terceiros que eventualmente estejam ao redor. Que eventualmente também seriam, no caso, injustamente lesados por causa desse tipo de ajuda. E justamente, o perigo é justamente a lesão. Tem que ser pensado antes para verificar se não haverá lesão. Né? Não é, tipo, ajudar a família está acima de tudo. Não se eventualmente atrapalhar a própria família e mesmo outras pessoas que eventualmente seriam aí lesadas com essa questão de maneira injusta. Não estou dizendo que outras pessoas não possam de alguma forma ser lesadas, porque eventualmente possuem outros motivos de perda de proteção espiritual. Estou dizendo que esse tipo de lesão aos outros, mesmo aos terceiros, não pode ser injusta e derivado de uma ajuda à família que eventualmente cause injustiças a outras pessoas que eventualmente não tenham proteção espiritual. Quem não tem proteção espiritual não pode sofrer tudo, porque alguns tipos de sofrimento em relação a terceiros interessados, ou até não interessados, que possam eventualmente sofrer por causa dessa ajuda à família, podem eventualmente são pessoas que possam eventualmente ser lesadas de uma maneira injusta. Não que elas não possam ser lesadas, elas não podem ser lesadas de maneira injusta. Então, de maneira que sim, se eu eventualmente for ajudar qualquer pessoa da família, eu tenho que verificar se essa ajuda não vai causar nenhuma injustiça para a família e mesmo para outras pessoas que eventualmente possam até ter pecados, mas que não possam e não podem ser lesados de maneira injusta. Ajuda a família, não justifica a injustiça contra outras pessoas. Tá bom? Opa! Tem que fazer isso porque fica passando aí uma música no fundo. Justamente, ajuda a família. Não precisa de razão para ajudar a família. Né? Como se estivesse acima da justiça que tem que ser analisada se isso vai ser justo para a pessoa ajudar. Não vai causar prejuízo a ela e mesmo prejuízo aos terceiros. Não concordo. Não é ajuda a família que vai eventualmente impedir o alguém que se considera como família, não é isso, justamente não é isso que vai impedir a análise da razão norteadora, se eventualmente esse tipo de ajuda vai prejudicar tanto a pessoa ajudar, como outras pessoas que, tanto ambas podem, no caso,
podem não possuir proteção espiritual, mas que também não possam e não podem ser lesadas de maneira injusta. Eu vou ajudar, não preciso de razão. Não, mas peraí. Não precisa de razão, mas aquilo que eventualmente é a sua ajuda pode causar uma injustiça para a pessoa ajudar e para os outros. Não, mas peraí. Inclusive injustiças, mais do que isso, injustiças pecaminosas. Não, mas eu não preciso de razão. Precisa. Se você não tiver razão, você vai acabar causando uma injustiça para o outro. Vai acabar causando uma injustiça para outros eventualmente envolvidos, ou até às vezes até pessoas mais distantes, pessoas não envolvidas ou não tão envolvidas. Mas eu não preciso de uma razão. Mas espera aí, se eu não tiver uma razão, os caras vão acabar sendo lesados injustamente. Quer dizer, outras pessoas serão lesadas injustamente. Não, eu acho que isso não é correto. Tem que se analisar se eventualmente derivado de uma determinada ação de ajuda, no caso, porque justamente a discussão do poder. Eu falei, você pode usar a própria discussão do Theories of Code Steel. Eventualmente, temos que eventualmente usar o poder justamente sem pensar, mas espera aí, e se isso eventualmente causar lesão injusta? Da mesma forma, não, mas agora, não, aqui não é poder, mas aqui eles estão discutindo, não, mas eu posso, é o mesmo argumento, não é questão de poder, mas eu posso ajudar alguém sem precisar de razão. Mas espera, e se essa ajuda também causar algum tipo de lesão injusta? Ou você vai ter que ajudar sem eventualmente causar algum tipo de lesão. Aí eu posso até fechar de novo aqui. Aí sim, aí nós podemos eventualmente entender que se eventualmente se entender que dá para eventualmente impedir outro tipo de lesão injusta por causa da lesão à família. Não preciso de razão, não preciso de nenhuma razão para ajudar a família. Não, mas espera aí, eu preciso de razão porque, justamente, se eu não tiver essa razão, justificadora, outras pessoas possam ser lesadas de maneira injusta. Não, eu vou ajudar a família, não preciso de ajuda. Vou ajudar a família, não preciso de razão. Tá, mas se você causar uma injustiça, então justamente não é questão de ajudar a família, não. Então você precisa de uma. Não precisa de razão, lógico que precisa. Senão você vai causar uma injustiça para outras pessoas. Menos envolvidas, mais envolvidas, ou até mesmo a pessoa que você mesmo quis ajudar. Pela possibilidade de injustiça, já que as outras pessoas possam, no caso, não ter proteção espiritual, mas elas também não podem. Só porque não tem proteção espiritual, muitas atitudes contra elas não se justificam. Isso tem que ser analisado também na questão da ajuda para o próximo, da ajuda para a família, o que for. Né? O limite racional da ajuda para quem se aprecia no caso, e ali especificamente, a família, não precisa de razão. Não, mas a razão que precisa ter essa razão, sim, precisa ter essa razão não, mas espera aí. Eu vou eventualmente ajudar alguém da minha família, mas isso eventualmente vai gerar lesão injusta a terceiro. Não, nós temos que analisar realmente aquilo que eventualmente está acontecendo, justamente até para evitar danos, e mesmo dos danos que seriam aí, no caso, reputados no caso como mais graves. Né? Então fica esse complemento no canal.